Olá, olá pessoal, estamos aqui para o podcast do Secov São Paulo, num evento maravilhoso e que a gente quer levar para que vocês possam ver, rever quando quiserem, porque o assunto é quente. O assunto é desenvolvimento urbano e humano, condomínios, loteamentos, bairros planejados. Estamos aqui para falar de tudo isso junto e misturado. Para apresentar a vocês quem são os nossos convidados, aliás, ilustres convidados, nós vamos começar com a Patrícia Felipe. Está aqui a Patrícia. Patrícia, diretora executiva da Urbana. Maravilhosa. Ela é tão maravilhosa quanto a Urbana. E vocês vão ver por que eu estou dizendo isso. O Pedro Marino Bicudo, nosso Pedro Bicudo, tá certo? Grande advogado, grande participante das entidades em todos os sentidos, proativo, estuda o mercado, dá orientações firmes, sócio da Graça Couto Advogados. E temos aqui também, Marcos Burti. Marcos Burti é gerente comercial de condomínios da Souza Lima, conhece tudo de segurança. Precisa de mais alguma coisa? Legislação, vida, segurança. Estamos juntos, não vai dar errado nem se a gente quiser. Até porque a gente tem vocês. E eu vou começar agora com a Patrícia, tá certo? Primeira pergunta, e você com certeza já tem na ponta da língua, qual a importância, Patrícia, dos desenvolvedores na criação tanto de novos condomínios como na expansão urbana planejada das cidades? Bom, Mariângela, primeiro, bom dia, né? Queria agradecer o convite, é uma honra e uma alegria começar a semana contigo, com teu alto astral. E dividir esse tema tão relevante que eu particularmente sou apaixonada, tenho a minha vida profissional toda voltada para urbanismo e desenvolvimento urbano. Acho que vai ser um papo super interessante aqui, essa complementariedade. Esse sotaque é de Santa Catarina, sim, tá, sim, gente? Sim. Manezinha da ilha de Floripa, eu sou. Bom, acho que com relação à importância dos desenvolvedores, nós temos um propósito como empresa, a Urbana, né, que é a nova fase da Pedra Branca, como nasceu a empresa lá em Santa Catarina. A gente tem como propósito e como missão melhorar a cidade para as pessoas. Então, nós acreditamos que cada vez que a gente entra num lugar e se propõe a fazer um novo projeto, a gente precisa olhá-lo não isoladamente, né, mas dentro de um contexto existente e quando a gente querendo melhorar aquela região, né? Então, entender a dinâmica que já existe, entender a realidade e as pessoas que por ali estão, e a partir daí a gente então conseguir conceber. E a gente gosta muito de trazer as pessoas para o centro para entender quais são as suas necessidades, quais são as suas vontades e conseguir fazer com que a comunidade parte daquela região que a gente se propõe a desenvolver, esteja ali junto conosco, desenvolvendo, ajudando e a partir daí, então, contribuir com esse desenvolvimento urbano. Como que vocês fazem para conhecer as pessoas ao redor, a necessidade? Pesquisa, feeling e pesquisa, experiências anteriores, como é que é isso? Mariângela, acho que um pouco de tudo, né? Mas principalmente o contato com as pessoas. A gente tem um jeito que a gente gosta de trabalhar. A gente tem lá que um dos nossos valores como empresa tá dentro de um ambiente bastante colaborativo. Então a gente tem um jeito de trabalhar que a gente chama de charrete, que é a gente busca trazer todas as pessoas todos os stakeholders daquele projeto, né, os que contribuem e até aqueles que talvez possam não gostar, para a gente entender o que pode incomodar neles e o que eles também têm a contribuir, porque sempre tem. Então, acho que a história da escuta ativa e ter a certeza, acho que essa é uma certeza que nós temos como empresa, de que a gente sempre tem mais a aprender
ouvindo as pessoas e ouvir genuinamente é a forma sempre mais fácil de fazer isso, e eu acho que mais objetiva e produtiva, mas daí complementar, né, junto com as pesquisas, junto com os outros stakeholders, um pouquinho de feeling, né, porque eu acho que lá na Pedra Branca a gente começou a desenvolver, amanhã eu vou falar um pouquinho aqui, mas a gente começou a desenvolver o projeto há 25 anos atrás, e era numa cidade que não tinha mercado imobiliário nenhum, e o Valério, que é o nosso hoje presidente do conselho, Diz conta onde é? onde Palhoça é uma cidade que está a 20 quilômetros do centro de Floripa, e há 25 anos atrás tinha 75 mil habitantes e não tinha mercado imobiliário, era uma cidade dormitório. E o Valério conta que quando foi apresentar para o conselho da Cerâmica Porto Belo, que queria fazer um desenvolvimento imobiliário diferente, lá chamaram ele de doido para baixo. Então um pouquinho de feeling às vezes e acreditar nas suas loucuras também é importante, principalmente quando a gente se propõe a fazer um projeto diferente. É os doidos que transformam. Exatamente. E é muito interessante. Ela está dando o exemplo de um dos empreendimentos da Urbana, ela ainda vai falar de outros aqui, mas Pedra Branca é um exemplo de desenvolvimento, principalmente de bairros planejados, que é o novo mote, que muita gente fala sobre bairros planejados de uma maneira que nem todos são, né, Pedro? E você vai falar um pouquinho sobre isso também, mas você falou duas palavras muito importantes, que é para transformar com propriedade, é escutativa. Então, escutativa é o mais importante. Escutar as pessoas daquela comunidade antes de se envolver achando que tudo sabe. Porque nós temos as nossas transformações também. Quantas vezes achamos algo por preconceito, outros por preconceito, e quando temos a oportunidade de se engajar, nós mudamos. A gente se altera, a gente muda e a gente melhora. Aí a gente sente que é a melhor pessoa. Falando nisso, Pedro é maravilhoso, hein? Deixa eu até fazer um complemento. Eu acho que quando a gente fala em comunidades planejadas e Pedra Branca, Urbana, naturalmente, acho que nos dias de hoje talvez seja um dos grandes expoentes, mas a gente tem que sempre lembrar que, de fato, as cidades, elas têm um planejamento, vamos dizer, público, mas elas são essencialmente construídas pelo capital privado. Você vê em São Paulo, grandes projetos de desenvolvimento, a gente volta para a Companhia City, Alphaville no nosso subúrbio, tantos outros que vão surgindo, né? Eu acho que a escuta ativa é importante, acho que, sobretudo, o planejamento integrado da cidade, né? Para que a gente não crie ali as comunidades isoladas, a gente tenha a cidade integrada. Os guetos, né? Os guetos. Falando exatamente. em gueto, sim ou não, a pergunta é essa mesmo para você. Como a estruturação dos empreendimentos e a criação de novos bairros moldam a cidade? Não tem jeito, eles transformam a cidade e isso é inevitável, né? Se a gente for olhar até em termos históricos, a gente tinha há um século atrás, estou falando início do século passado, um absoluto vazio legislativo no Brasil. Os empreendedores, os primeiros empreendedores desenvolvedores urbanos criaram as cidades do zero. Se a gente pega a Companhia City aqui em São Paulo, o que ela fez com os bairros Jardim, né? Jardim América, Pacaembu, City Lapa, City Pinheiros. E eles surgem do nada e surgem no vazio legislativo. Não tinha postura municipal para que aqueles bairros fossem criados. E a City ali cria... Eles deram a estruturação legislativa, né? Naquele momento, Naquele eles momento, criam as tais naquele restrições convencionais que permitiram que os bairros guardassem aquela feição. Isso está presente até hoje no desenvolvimento de bairros, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante, que os bairros foram surgindo e foram evoluindo ao longo do tempo, é a criação de um senso, talvez, de comunidade, né? Grande parte das discussões que a gente enfrenta aqui, né, Mariângela, das associações, o que são as associações? Elas surgem, de novo, diante de um vazio, diante da falta de uma legislação no Brasil que permita a criação dos chamados bairros, né? A gente não tem um conselho de bairro.
A gente não tem nada que ordene aquilo. A gente fica muito admirado quando a gente vai para fora do Brasil, e a gente anda naquelas cidadezinhas dos Estados Unidos ou da Europa e vê aquela calçada perfeita, com aquelas Sim, plantas, os aquelas cuidados. flores todas, assim, tudo Aham. igualzinho. Mas de onde vem isso? Vem da comunidade, vem da noção de bairro, vem de um conselho de bairro. A gente criou as nossas associações, que constantemente estão aí sob ataque, né? Então eu acho que muito dessa estruturação vem, óbvio, do planejamento urbano, de uma escuta ativa, da criação, mas do empreendedorismo na veia, da gente criando instrumentos novos, né, que permitam, por exemplo, as restrições convencionais há um século atrás, depois as associações de bairro, estruturas jurídicas. Hoje a gente tem caminhado cada vez mais para o rural. Como é que a gente integra o rural com o urbano? Quais são os instrumentos jurídicos que a gente vai criar aí? Muito vem da criatividade. Óbvio, criatividade carrega consigo também um pouco de insegurança jurídica, porque ela é sempre desafiadora, né? Como é que a gente põe o novo... O direito tem esse problema, né? O novo surge, como é que a gente encaixa o novo numa Sim. caixinha que ele não faz parte? E a aí legislação é lenta, né? É, A transformação, a dinâmica das pessoas é que faz a transformação legislativa. exatamente. E aí tem um ponto que eu vou até deixar para a gente discutir aqui, né? A gente tem visto surgirem grandes desenvolvimentos que transbordam a noção do próprio bairro, muitas vezes transformam uma região já habitada. Então você tem grandes áreas que permitam, não estou falando dos greenfields, né, de empreendimentos que surgem já com a cidade em curso. Como é que você integra aquilo? Como é que você cria uma associação para regular aquilo? O condomínio não vai funcionar porque o uso já está fragmentado. Esse, para mim, talvez seja um dos grandes desafios que o mercado imobiliário vai começar a enfrentar daqui para frente. A gente está vendo isso em São Paulo. A gente está com um capítulo novo na Urbana, que eu até vou falar um pouquinho amanhã, ainda também ainda está em fase de aprovação, mas a gente sai do Greenfield também, né? Lá da Palhoça, 25 Tá. anos atrás, no meio que do eu nada. conheço esse Fala um projeto. pouquinho de Acho que eu conheço Greenfield esse com as projeto. pessoas aqui. Fala um pouquinho do Greenfield. O que é o Greenfield? Isso. O Greenfield é o empreendimento que surge do zero, né? Quando você tem uma Isso. área bruta, uma gleba Isso. no jargão jurídico, e aí você faz um desenvolvimento de um loteamento, ou você tem um terreno já urbanizado e você desenvolve um condomínio, né? Isso é o Greenfield. Começar do zero, né? Começar do Terra Verde. terra verde. Perfeito. Eu estava tentando fazer a tradução, faltou a palavra. Muito bom. Bom, a gente está falando como fazer as cidades, como fazer a expansão das cidades. E uma das coisas que é o maior erro do desenvolvedor urbano, é o maior erro, até hoje é o maior erro do desenvolvedor urbano. E o Pedro, que assessora vários deles, sabe disso. Patrícia, que está dentro de vários projetos. Por que será que quando o desenvolvedor urbano, Marcos, a tua área é segurança, a tua expertise é segurança, por que será que quando a gente senta para fazer o planejamento de um empreendimento, idealizar empreendimentos, não só um, núcleos urbanos, bairros, um condomínio sequer, a gente não coloca desde saída no conceito um tal de segurança que saiu uma pesquisa semana passada dizendo assim: nas capitais brasileiras, o assunto que mais preocupa os cidadãos nas capitais é segurança. No interior não era segurança, no interior era desemprego. Era passado, também é segurança. Por que será que os desenvolvedores urbanos, no planejamento que ele faz o empreendimento, assim como ele pensa no licenciamento, no registro, no projeto, na ocupação, cadê a segurança, irmão? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, primeiro eu agradeço aqui pela oportunidade, né? Estou representando aqui o Grupo Souza Lima. O meu segmento é a segurança dentro dos condomínios residenciais, corporativos. E assim, o Pedro e a Patrícia já endossaram algumas questões que realmente a gente vê como uma máxima do nosso negócio, né? A experiência da pessoa que mora em condomínio, né?
melhorar a vida das pessoas quando a gente fala nessa questão da urbanização, da questão da qualidade de vida das pessoas que residem nos condomínios, né? Eu acho que o nosso mercado de segurança ele se desenvolveu muito, claro, ao longo do tempo. O Grupo Souza Lima, o seu DNA é realmente, a sua base é a segurança. E hoje a gente tem várias ferramentas que auxiliam a questão dessa convivência, né, com o mundo hostil do lado das fronteiras dos condomínios, né, e a questão da segurança, propriamente dita. O nosso principal elemento hoje é realmente a inteligência nesse segmento, a inteligência de segurança nesse segmento. Porque essa inteligência você tem que disseminar também para os condôminos, né? Porque muitas vezes o próprio condômino, aquela pessoa que vive na sua bolha, né, dentro dos condomínios, ela acaba fragilizando esse elo, né? Então você usa as ferramentas, você tem pessoas treinadas, você tem todo um aparato para conter, né, essa questão, e ao mesmo tempo, às vezes as pessoas elas não estão habituadas a viver nessa perspectiva. Haja vista que realmente as glebas, né, hoje povoadas por paulistanos que estão invadindo aí os interiores de São Paulo. Ontem, por exemplo, eu estive em Sorocaba, num condomínio com 60 lotes, né, um condomínio pequeno, 60 lotes, 30 habitados e 30 em construção, não habitados. Então, a questão da segurança é uma premissa, é algo que realmente está em voga. As pessoas que saem, que vão para um condomínio, a primeira questão é a segurança. Então, aí envolve toda uma outra questão, que é a qualidade de vida, a habitabilidade, e aí eu sei que os colegas aqui vão compor melhor essa questão também. Segurança e disciplina andam juntos? Totalmente. E é isso que incomoda um pouco quem não gosta de regras. Exatamente. Né? É verdade. Aí que está uma coisa que você chamou fragilidade. Sim. É o que a gente tem maior preocupação. E nós temos uma tarefa imensa como consultores, como responsáveis pelos desenvolvedores e até trabalhando com empreendimentos imobiliários de todas as modalidades urbanísticas, que é chamar a atenção para que o item comunidade, que são as associações, e o item segurança entre na planilha do planejamento. Isso aí é fundamental. Ela não pode entrar depois da coisa andada, antes do registro. Chama aqui, vamos ver como nós vamos fazer. Quando várias coisas poderiam ser muito melhor equalizadas, tá certo? E tem um ponto... Então, tá bom. Tem um ponto que vocês tocaram, que eu acho que é importante. Quando a gente fala em associações e condomínios, e acho que o que está por trás é um pouco do que a gente está discutindo, do senso de comunidade, vai aqui uma crítica, né? Uhum. A gente, como brasileiro, tem uma dificuldade muito grande... Enorme. ...em seguir regra. Enorme. Então você quer estar no condomínio, você quer ter a segurança, você quer usufruir daquela comunidade, mas você não quer seguir o estatuto da associação. Se aquilo é um condomínio, você contesta tudo. Uhum. Se alguém chama um rateio extraordinário de obras, porque você precisa fazer uma melhoria em portaria, porque você não quer pagar o rateio. Isso. Então, assim, você quer ter, mas você não quer seguir a regra. Equipamentos em segurança. E aí, o que a gente sente é que a gente tem decisões dos nossos tribunais muito oscilantes nessa matéria, né? Uhum. Porque a gente não consegue aquela cogência que, assim, cara, você quer estar aqui, você quer usufruir disso, você vai pagar e você vai se submeter a essas regras. E uma coisa muito engraçada... Se bem que tá melhorando, né? Perfeito, tá melhorando. Perfeito. A colocação é perfeita. Uma das coisas que a gente percebe no brasileiro, ele paga pelo lazer, ele não paga pela segurança, mas quer a segurança. Se você tiver que ratear um novo equipamento que não era de origem, dentro de determinada modalidade urbanística, e eles acham que vai valorizar o bem deles, além do prazer, eles pagam. Ok? Eles pagam. Se vai valorizar, eles pagam. Não só o social, mas também o patrimonial. Mas se você colocar
O mesmo gasto em segurança, eles não pagam. Maria Ângela, a Pedra Branca tem em torno de 2.000 lotes e por uma decisão comercial lá atrás, não se colocou na matrícula a obrigatoriedade da associação. E hoje a gente é um bairro que tem umas 12.000 pessoas morando e a gente faz um acompanhamento, a gente tem todo um sistema de segurança, né, junto com a Associação de Moradores. Hoje, o único diretor remunerado da Associação de Moradores que consegue remunerar, mas é o de segurança, espelhado com a Polícia Militar, né, as câmeras espelhadas com a Polícia Militar. E a gente eu tenho na minha reunião mensal um indicador da Urbana, que é a gente chama de eventos, que são todo tipo de evento que acontece no bairro, desde um roubo em obra até algo mais sério, e a gente tem em torno de 4, 5 eventos por mês, né, algo bem controlado, e são em torno de 2.000 lotes, e eu tenho 15% dos lotes associados. 15. Sabe quanto que é a mensalidade? R$135. 15% dos lotes associados, e a gente não consegue aumentar. Isso a Patrícia está falando por quê? Porque não nasceu certo. Isso. O nascer certo é do conceito do empreendimento o melhor dos mundos. Se não for do conceito, antes do registro imobiliário tem que estar lá, contrato padrão, matrícula do empreendimento, matrícula mãe, matrícula filha, se puder, né? Associação pré-constituída. As pessoas quando compram no contrato, está lá que ela não precisa se associar, mas ela tem que pagar. Ela tem que pagar uma taxa, por quê? Porque vai valorizar, como o Pedro disse, vai cuidar das ruas, das calçadas, do paisagismo, dos eventos, e ela vai se beneficiar, porque quando ela vender a propriedade dela, mesmo que ela não vá em nada que a associação possa oferecer a ela, mas ela desde a entrada, desde as câmaras de segurança, desde a valorização patrimonial, além da social, é isso que ele vende. Ele não vende a propriedade apartada, ele vende a valorização patrimonial e social. E nesse sentido, Maria Ângela, acho que tem uma coisa que é super importante, que eu defendo com todos os clientes do escritório, quando esses empreendimentos vão surgindo, é a necessidade de a gente contar uma história nos documentos. Sim. Assim, a gente tem que ser capaz de que os documentos de registro, o estatuto da associação, material de propaganda, os contratos, todos contem a mesma história. Que assim, olha, eu criei aqui uma coisa nova, eu criei um empreendimento novo, eu criei uma estrutura nova e você está comprando porque você quer tudo isso. Entendeu? Por quê? Porque lá depois, a hora que ele não quiser mais ser associado, que ele não quiser pagar, esses documentos é que vão ajudar a gente a defender e ter uma história para contar no tribunal. Obrigação de pagar. Exatamente. Obrigação de pagar, obrigação de contribuir. Agora, o associado só não tem a obrigação de contribuir se essa tal dessa associação não prestar serviços. Ah, não, sim. Claro. Mas isso nunca vai acontecer, até porque ela nasceu para esse fim. Então é o fim, é o que ela faz o desenvolvimento. E mais assim, tem uma sutileza aí que eu brinco, Maria Ângela, assim, é mais do que o dever, assim, é impregnar os documentos. Assim, você comprou isto. Você sabe que eu costumo falar para o pessoal de marketing, para de vender lote. Você está vendendo uma unidade e entregando um bairro. Você está comprando uma unidade e está entregando um bairro. É isso que você está vendendo. Você não vende mais um imóvel, um apartamento. Você vende um núcleo. Você vende uma estrutura. E é isso que o Pedro está falando. Eu vou aproveitar, Patrícia, que você falou, realmente desse problema que quando não é feito corretamente desde o começo, é ad eternum, porque não tem como recuperar. Não existe como... Aliás, tem sim, Pai Nosso que estás no céu, santificado. É rezar. É rezar para não piorar. Tá certo? E para quem for cético e agnóstico, não precisa orar. Pede ao cosmos que ajude, mas tem que pedir sempre. Patrícia, a pergunta é, qual é o impacto dos condomínios na revitalização das áreas urbanas e na criação de novas centralidades? Fala um pouquinho o que a Urbana está fazendo com relação a novas centralidades.
Novas centralidades. Hoje, eu comentava aqui anteriormente, a gente tem um projeto na cidade de Joinville, no norte do estado, chamado Cidade das Águas, que é uma cidade em parceria com a família Hansen do Grupo Tigre, que diferente da Pedra Branca, né, que era um lugar distante da área urbana consolidada, ela está bem na entrada da cidade, é uma área são 2 terrenos que totalizam em torno de 250 mil metros quadrados, 100% vertical, e a gente começou agora, fez o primeiro lançamento de 3 empreendimentos, e aqui a gente tem uma proposta diferente de trazer realmente. Joinville é uma cidade muito próspera, uma cidade rica, muito industrial, mas que ainda é bastante horizontal e que ainda não tem essa experiência de vida, de urbanidade, de estar num bairro, das pessoas se encontrarem, de viver, de nascer aqui um conceito de expansão de moradia, de não só os metros quadrados do apartamento, mas os milhares de metros quadrados que um bairro planejado pode dar de calçada, de áreas verdes, de praça e etc. Então, nós na Urbana hoje nós temos algumas escalas de projeto. Então, a gente tem essas escalas de bairro-cidade, que a gente tem na Pedra Branca. Em Joinville, a gente está fazendo uma aprovação em Criciúma. Em Joinville, ela vai nascer como já nasceu, né, como um condomínio, então é um pouquinho diferente a estruturação jurídica. Em Criciúma, que a gente vai para um loteamento, então a gente já foi para um loteamento de acesso controlado, com a associação já constituída. E como outros, e daí numa questão de uma centralidade ainda mais consolidada, começamos uma nova fase da empresa com atuações de acupuntura urbana, se é assim que eu possa chamar, no centro de Florianópolis. Então, nós vamos desenvolver um projeto lá, como eu falei, ainda está em aprovação, mas uma coisa totalmente nova, de que a gente está entrando, teve uma negociação de 23 terrenos e a gente começa agora uma fase estamos finalizando já as demolições e foi bastante desafiador, mas eu vou te dizer que eu estou bem feliz e bem orgulhosa com o resultado, porque a gente conseguiu fazer um planejamento super legal, que a cidade está falando bem da demolição. E uma coisa que a gente fez... Coisa rara, hein? Tradicional. E daí aqui, acho que 2 questões que são bem importantes. Existia essa rua, né, que chama Rua Bocaiúva, é uma rua bem tradicional de Florianópolis, e existe já há 10 anos um movimento chamado Movimento Bocaiúva, que é um movimento dos lojistas daquela região, né? E à medida que a cidade foi crescendo, a Bocaiúva foi perdendo seu charme, foi perdendo a sua segurança. Como o centro nosso. Esse movimento tem aí há 10 anos um projeto de revitalização, de aumentar as calçadas, de enterrar os fios, de revitalização da rua, para voltar a ser, a gente brinca até que em Floripa a gente chama os Bocaiúvers, né? Que é o povo que caminha por ali. E a gente está bem feliz de entender, e a Floripa está num movimento super legal com a prefeitura, revisão de plano diretor, e entender que boa parte da outorga que a gente vai ter ali, a gente vai conseguir, junto com o movimento Bocaiúva, tornar realidade essa revitalização da rua. E só para finalizar, acho que uma coisa super legal desse processo, quando eu digo que a gente não pode ver o projeto como único, isolado, existia nessa quadra algumas operações de gastronomia muito tradicionais da cidade. E a gente, obviamente, quer manter ali, porque vai ter, mas a gente tem um gap de 5 anos de obra. E o que a gente faz aí, né? Uhum. Então, nós alugamos o terreno do lado, era uma clínica de imagem, para ser o nosso showroom. E junto disso, a gente fez um pequeno food hall, levando essas operações tradicionais. Sensacional. Lá tá super legal. Você não quebrou o elo. Exatamente. Você não quebrou e a gente o elo. conseguiu mostrar para a cidade um pouquinho do que a gente quer entregar no empreendimento. Então, chama Casa Urbana e tá um sucesso, tá super legal. Onde é? Floripa? É em Floripa. Eu conheci o projeto, é bacana. Numa reunião, foi apresentado o projeto, eu achei... E ele tá super integrado, né? E se não me engano, tinha bem tombado também, não tem perto? Não, é atrás. Atrás. Eu lembrava que tinha isso. alguma influência com patrimônio histórico. Não, o projeto é super bacana. Aproveita você que tá aí, que eu vou estender essa pergunta para você. Mas eu ia fazer um comentário aqui. Faz. Eu acho que assim, existem alguns desafios. Eu acho que quando a gente tem uma intervenção, como a que vocês estão fazendo em Florianópolis, quando você pensa um empreendimento desativado,
né? Uma área que você demole e constrói uma coisa. Eu acho que do ponto de vista jurídico, isso tende a ter uma complexidade de gestão um pouco menor de 2 exemplos que eu vou apresentar aqui, que para mim são desafiadores. E vou dizer, a gente não tem resposta em como estruturar na legislação. O primeiro são aqueles, vamos dizer, entre aspas, retrofits de áreas próprias entre diferentes quadras. Né? Tá, Por exemplo, ok. aqui em São Paulo, talvez a gente tenha alguns exemplos. Temos. A Altri Urbanismo com as áreas que eram da Votorantim ali perto do CEAGESP. Sim, O sim. Center Norte com a cidade Sim, Center Norte. sim. Como é que você integra diferentes empreendimentos que já foram fruto de um parcelamento do solo, Aham. seja regular, seja com simples abertura de vias, mas eles estão lá. Como é que você integra a gestão de tudo isso? Aham. E o que eu acho mais desafiador ainda é quando você não tem todos os imóveis. Por exemplo, a gente viveu aqui em São Paulo, eu tive a chance de participar, o que a gente chamava lá do projeto Nova Luz, Sim. que era a revitalização de um Sim. pedaço do centro, numa iniciativa urbanística. Como é que você congrega tudo isso, né? Como é que você usa de instrumentos como a desapropriação, instrumentos que te dão a força para você transformar o território e requalificar, né? Para mim aí está muito do desafio que a gente vive hoje, né? Sem sombra de dúvida, esses empreendimentos eles são, vamos dizer, disruptivos, né? Porque eles Sim. trazem a transformação. Transformadores. Mas muitas vezes você esbarra na quadra ao lado que você tem um Sim. prédio que está preso num espólio, Sim. né, aquele que o cara que não pagou IPTU nunca, até a prefeitura conseguir retomar. Como é que você lida com Não isso? só né? isso, como com o medo das pessoas que são centenárias no bairro, os NIMBYs, Not in My Backyard, que ficam preocupados. O que vai acontecer comigo aqui? Vou perder a paz. É a primeira coisa que colocam, né? Vou perder a paz. Quando você vende condomínios verticais, vou perder a vista. E quando você vende estruturação, retrofits, requalificação, vou perder a paz. Então, realmente é muito complexo isso. Pedro, falei que vou fazer aquela perguntinha para você. A pergunta é: como garantir um crescimento urbano equilibrado que atenda às necessidades das pessoas e de seus ocupantes? Como fazer isso acontecer? Nós temos problemas legislativos, nós temos problemas urbanísticos, né? Mas como fazer com que esses empreendimentos eles possam adentrar, como a Patrícia bem colocou, quando ela falou, eu tinha determinados comércios que eram históricos ali e que mantinham aquilo ali. Como você une tudo isso? O que você fala, não só para as pessoas, mas para os desenvolvedores? Da onde começar esse jogo? Ó, vamos lá. Eu acho que você tem algumas escalas aí diferentes, né? Eu acho que a primeira é a escala legislativa, quando a gente fala em legislação urbanística, né? E aqui eu tenho 2 pontos que, para mim, são muito caros e que eu acho que a gente, em boa medida, não vem observando, né? O primeiro deles é a legislação. Se a gente pega toda a estrutura teórica do direito de plano urbanístico, de plano diretor, de lei de zoneamento, o professor Fernando Alves Correia, de Portugal, ele fala que uma das funções do plano é a identificação da realidade. Por quê? Porque você parte de uma realidade para transformar ou para manter essa realidade. E não negá-la, né? E não negá-la. E o que acontece? A gente tem uma tradição de negar a realidade. Sim. A gente esquece o que está no território, como vocês bem fizeram. Cadê os lojistas, os restaurantes? Como é que eu lido com isso? Não, a gente acha que é uma prancheta em branco e vamos fazer de novo. Segunda crítica que eu faço, do ponto de vista legislativo, o Estatuto da Cidade, ele criou uma revisão do plano diretor a cada 10 anos. Gente, rever não é fazer de novo. Rever é corrigir, é ajustar. Sim. E a gente está com uma tradição de a cada 10 anos... Como estão fazendo com o nosso Código Civil de novo, né? Estão querendo reescrever e não melhorar, né? E não, a gente fica com uma tradição de a cada 10 anos, né? Fazer um novo. Então, isso gera um monte de insegurança. Eu acho que o segundo ponto, e você tocou um pouco nisso, é de como a gente dá força, por exemplo, para as associações e para os condomínios continuarem discutindo, né? E continuarem se preocupando com a cidade. A gente vem num momento agora de relativa paz com o judiciário, que deu força às associações, né? As associações estão fortalecidas, mas a gente ainda vê alguns ataques, né? A gente viu
recentemente, né, o ajuizamento de uma ação num grande loteamento do interior, em que uma associação paralela surgiu para questionar a associação já existente e a sua gestão. Sim, eu vejo com muita preocupação essa ação. Vejo com preocupação porque ela traz questões como conflito de interesses entre empreendedor e moradores. Ela é perigosa. Então, assim, como é que a gente cria, e o judiciário acho que vem caminhando nisso, como é que a gente cria essa segurança para que a gente tenha, quando a gente pensar um grande desenvolvimento, como o que vocês estão fazendo em Joinville, como esses desenvolvimentos que não necessariamente eu estou preso num lote em que eu tenho um condomínio, ou num loteamento fechado, que eu tenho ali a estrutura da associação, como é que eu crio o mecanismo para dar unidade àquilo? Essa, para mim, é uma grande incógnita. Aonde eu acho, de novo, instrumentos contratuais bem construídos, saber onde as pessoas estão se metendo. Instrumentos contratuais bem construídos e investir numa coisa que a gente chama de tutoria urbana. Ou seja, nunca vai existir mais de uma associação quando aquela está feliz, mesmo contraditória ao desenvolvedor. Ela tem que achar que aquela associação defende um propósito, ou vários deles. Então, quando surgem outras associações contestando, muito bem colocado, uma já existente desde o início, é porque ela existe de direito, mas ela não existe de fato. Então, ela tem um arcabouço todo bem construído, mas ninguém trabalhou estas pessoas durante obra, e não só no TVO, depois da entrega. Ninguém colocou essas pessoas juntos para discutir assuntos, então ela vai se perdendo, ela vai se sentindo abandonada, e abandono eu criei a minha, você cria a sua, você cria a sua. Então, investir em, de novo, muito bem colocado, Pedro, a mesma linguagem para todos os documentos e gastar, porque esse gastar é investir, não é gastar de despesa, porque volta na valorização do metro quadrado, volta no desejo de querer lá estar, volta eu não querer inadimplir, porque podem retomar aquilo que está custando mais do que eu paguei. Olha, então, tutoria urbana vem junto com estruturação de uma associação antes do seu registro. Isso aí mataria o que a Patrícia falou, que aconteceu infelizmente lá e que está acontecendo em alguns outros lugares. O que acontece? Ele faz uma estrutura e não faz a tutoria. Então eu não sinto por que essa daí tá, imagina, o propósito dela é ajudar um empreendedor e não é ajudar a gente. Mas o que é isso? Não existe isso. Agora, existe sim, quando eu não trabalho, isso vai existir, isso sim. Né? Então, isso é muito, 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 muito importante. E nesse sentido, até dado que o evento, o trabalho das administradoras é muito importante. Né? Conversando com algumas delas sobre determinados empreendimentos específicos, se a gente está sempre no imaginário dessas associações média e alta renda, né? E se a gente vai de média para baixo? A gente tem alguns casos de sucesso, né? Acho que a MRV tem uma implantação naquele antigo terreno, acho que era do Banespa, em que eles fizeram um trabalho ali muito bacana de tutoria, de comunidade, de apropriação dos espaços comuns. A MRV tem um outro desafio, ela tem a cidade de Sete Sóis. Sim, enorme. 11 mil unidades planejadas. Como é que você vai conseguir dar um parcelamento do solo do zero? Como é que você vai conseguir dar unidade disso? Né? Tutoria. Primeiro, aquilo que você falou. Sim. Documentação em ordem, na hora certa. Né? Nascer bem feito. E depois, tutoria. Não é na entrega, lá na frente. Gente, isso é coisa antiga. Quando o empreendedor pensa naqueles passinhos, uma coisa de cada vez, isso é coisa antiga. Não existe mais de fazer uma assembleia de implantação depois do TVO. Isso é coisa antiga. Você tem que trabalhar essas pessoas durante a obra. Sim. Elas têm que chegar lá para quando você fizer aquela assembleia de instalação, lá na frente, quem vai apresentar o plano orçamentário são eles.
Existe uma comunidade. São eles que vão apresentar, eles que vão lá na frente falar, olha, é o seguinte, a gente viu aqui, a gente teve várias oportunidades, vários eventos, várias discussões, fizemos vários empreendedorismos aqui na frente, né, dona Rosa, né, seu Pedro, né, dona, a senhora que é professora e deu aula particular aqui pro Eduardo, né? Então, nós temos que manter isso, porque agora chegou a nossa hora da gente trabalhar para nós e não apenas como segundo personagem. E aí o valor é esse, tá ok? Eu não quero perder isso, eu não quero perder isso, eu não quero perder tudo que eu tive, não, vamos em frente. Né? Mariângela, nesse mesmo raciocínio da tutoria, eu acho interessante, quando, por exemplo, nós como empresa de segurança, nós somos acionados para a gente entender qual que é o projeto que está nascendo e etc., a gente acaba trabalhando junto com esse empreendedor, com esse incorporador, né? Nós somos os tutores na questão da segurança. Isso. Porque o que acontece? Você tem que trazer um especialista para você desenhar todo esse cenário, esse novo ambiente que você não pode olhar só para dentro, você tem que olhar para fora também. Né? Um dos cases bem bacana que eu já participei, já vi de perto, é o que acontece na região de Alphaville, que até o Pedro já citou aqui. Alphaville virou uma bolha, né, de segurança, sim, de prosperidade, tem toda aquela questão do urbanismo. Então, assim, a qualidade de vida daquelas pessoas que estão ali naquela bolha, vamos falar assim, ela se dá também em relação a essa tutoria das repartições públicas, da questão da segurança pública. Lá, por exemplo, o Conseg de Alphaville, sim, que é um Conseg bem estruturado, ele está linkado à Defesa Civil, à Polícia Civil, isso, à Polícia Militar. Então, tem toda uma orquestração das forças públicas, né, junto com aquela comunidade, que faz de Alphaville ser um case hoje de sucesso na questão do urbanismo, na questão da segurança pública. E acho que isso poderia ser replicado realmente para São Paulo. Porque São Paulo, você tem vários consegues, você tem várias associações. As cidades do interior hoje têm consegues. Exato. Né? No Brasil em geral nós temos isso. Eu digo que quando a gente faz uma associação e o empreendedor está fazendo obra, está cuidando da obra, né? Que é o berço, né, que você entrega para as pessoas, essa associação ela é ativa. Ela já vai na cidade, ela já vai na prefeitura e ela diz assim, eu existo legalmente, eu quero participar de eu quero participar do Conselho de Meio Ambiente. A gente diz assim, já se inscreve, mas não tem nem bairro, estão fazendo. Se inscreve. Por quê? Porque vocês têm que participar das reuniões. Quem? O empreendedor vai pôr alguém, ou vai fazer uma reunião com os compradores, vão eleger alguém que vai ser esta pessoa. Não nasceu aquele empreendimento como ocupação. Ele nasceu legalmente, mas não como ocupação. Mas ele já existe. De fato e de direito. Isso é impressionante. Não vem outra. Aí eu acho que tem uma questão que a gente fica sempre lá, vai um pouco mais, vai um pouco menos. É uma coisa que eu converso bastante com a Moira, que é num bairro como a Pedra Branca, o bairro tem 25 anos já e devemos ter mais uns 20 anos pela frente. Então, uma etapa de implantação, nós como empreendedores estamos lá por esse tempo todo. E a gente começou na formação da Associação de Moradores, o conselho todo, a diretoria era todo da empresa. Certo. E eu me lembro quando eu era estagiária de engenharia lá, tudo era culpa da Pedra Branca. Então, assim, tinha mosquito, era culpa da empresa. Sempre, né? Eu recebi até uma vez uma ligação de uma senhora braba, porque estavam fazendo macumba no terreno baldio do lado dela e a Pedra Branca não estava fazendo nada. E chegou um momento que a gente falou, opa, acho que está na hora de a gente sair um pouco de cena para deixar a comunidade também se sentir parte daquilo e tirar um pouco esse aspecto maternal, paternal. E a gente saiu. Quando a gente saiu demais. Não pode. E daí a gente perdeu um pouco da mão, porque a gente também acredita que para fazer algumas coisas diferentes, a gente precisou usar e bancar algumas coisas, né? E acho que na questão da segurança, um dos nossos conceitos muito fortes de urbanismo, que a gente acredita que é uma das coisas que dá qualidade de vida para Pedra Branca,
é a questão das fachadas ativas, né? Então, a segurança mais do que câmera, mas a gente brinca lá que 2 olhos do vizinho são... os 2 olhos do vizinho fazem dão mais segurança né, do que uma câmera. Mas quando a gente começou a fazer isso, as nossas fachadas ativas a gente teria ou lojas ou apartamentos jardins. E os apartamentos jardins são aqueles que dão direto na calçada. E eu me lembro que quando a gente foi lançar isso, tanto os moradores, as pessoas, os possíveis clientes potenciais, assim como os corretores, diziam pra gente: vocês são loucos lançar um apartamento de jardim, quem vai morar num prédio que é a segurança, e vocês vão abrir um monte de ferida e um monte de prováveis pontos de insegurança. E a gente acredita, aí a gente tem que ser um pouco doido aí também, né, e um pouco de convicção, a gente acredita que isso para o urbanismo é importante, porém, não pode dar errado. A gente tem que ter 5 anos sem nenhum tipo de evento, senão o nosso discurso vai por água abaixo. Ninguém compra mais. E daí, então, a junção dos conceitos urbanos, aí com todo o conceito, a gente, na época, contratou uma empresa específica para fazer toda essa, tanto do bairro integrado, quanto dos próprios condomínios, e daí a gente voltou, chegou um momento que a gente voltou para a associação e a gente brinca que hoje a gente faz a mão invisível. A gente está ali, sem aparecer muito. É como eu chamo, mas eu acho que essa é uma coisa muito não cíclica. Pode perder às vezes tá mais, às vezes tá menos. O mando, não pode perder o mando, né? Mas tem que dar liberdade do acontecer, mas com controle. E acho que esse é um ponto, assim, quando a gente pensa no condomínio, né? Eu vou construir um prédio, etc. O empreendedor ficar é muito difícil. Quando você tem um desenvolvimento urbano maior, como é o caso da Urbana, como é o caso de tantas outras, eu acho que a presença do empreendedor ao longo prazo, quiçá para sempre, ela é muito importante. E a gente vê, assim, que os empreendimentos eles estão se transformando, né? Se a gente pegar, por exemplo, a Fazenda Boa Vista aqui no interior de São Paulo, altíssimo padrão, etc. Ela conseguiu criar um mix de coisas ali que aquilo é o que todo mundo brinca, aquilo tá virando cidade, né? Agora anunciaram escola, anunciaram hospital, aquilo tá virando cidade. E o empreendedor tá lá, né? Vocês estão presentes, né? Assim, você segurar, por exemplo, às vezes um núcleo comercial, fica com você. Porque você daí dita como é que aquilo vai ativar, desativar. Então, isso eu acho que também é importante e isso ajuda, aqui olhando para o jurídico, né, a construir um pouco os documentos. Em que sentido? Se eu sou condômino daquele negócio, tenho voto. Sim. Então eu consigo estar presente, eu posso não ter maioria, porque eu fui perdendo, mas eu estou lá presente. Então isso ajuda também a gente numa estruturação, porque você deixa de ser só aquele empreendedor que saiu e que pode ter seu voto contestado, porque você não manda mais aqui, você só construiu, mas você está lá. Então, eventualmente, continuar nos negócios também é interessante. Para a blindagem jurídica, eu estou dizendo. É muito interessante. E para o desenvolvimento ad eterno, porque quando é que termina o desenvolvimento? Ele não termina, ele se transforma. É dinâmico. Então ele tem que estar ali, Estar ali não é não dar voz. É ter um controle de algo primeiro. Está na lei 6766. Enquanto não se tiver a última escritura definitiva de cada unidade, o empreendedor é responsável civil e criminal por aquele empreendimento. Isso é claro. Sim. Então, isso é muito importante da gente saber. Então, se eu sou responsável por lei, civil e criminalmente, como desenvolvedor, como que eu posso abrir mão? Se eu não abro mão das minhas responsabilidades legais. Não pode, não deve. Agora, não vamos confundir ter o controle em abrir espaço. Sim. São coisas bastante diferentes. Marcos, tem uma linha sutil entre segurança e privacidade. Muito sutil. Segurança e privacidade. Como resolve isso? Bom, aqui nós temos uma pessoa, um representante que fala da lei, né? Sobrou. Da lei, né? Sobrou. E aí, eu só não vou passar a bola direto, mas ele pode depois complementar. Mas assim, a segurança e essa questão
do desconforto da pessoa seguir realmente os protocolos de segurança que envolve muita exposição muitas vezes, né? Dentro dos condomínios, das administradoras trabalham com uma lista, né, de pessoas, e você tem a vida da pessoa ali no papel, no computador, e a pessoa que muitas vezes manipula esses dados, né, são pessoas que foram contratadas para atuarem dentro dos condomínios, no caso, os vigilantes, os controladores de acesso e etc. Então, a LGPD, aí no caso, o Pedro depois pode até complementar, mas é uma questão que está intrínseca nessa relação do condomínio e a relação com o condômino, né? O condômino é sempre a ponta que vai bater, vai gritar e etc. A gente sabe também, por exemplo, que algumas normas, né, dos regulamentos internos, convenções de condomínio, elas são bastante rígidas, né? E a gente vai voltar naquele ponto, né, do conflito de interesses, na questão da pessoa ela achar que ela está sendo, de certa forma, a sua privacidade sendo invadida e tudo mais. Sobretudo Então, assim, com as imagens, né? sim, exatamente. As pessoas estão sendo gravadas o tempo inteiro, né? Os condomínios são verdadeiros Big Brothers, né? A gente tem experiência de trabalhar bem essa questão do posicionamento de câmeras, porque as pessoas realmente se Um sentem... grande risco. Exato, se sentem invadidas. Mas, por outro lado, é o ônus, né, da questão da pessoa ela querer essa segurança, né? Então, eu acho que quando nasce na raiz, tem a questão da legislação, a questão do expertise, né, nesse segmento, a gente consegue agregar. Então, Maria Luísa, Maria Ângela, nossa, desculpe. Maria Ângela, eu acredito que essa integração ela é muito importante no momento da concepção dos projetos, né? E do ponto de vista jurídico, no momento da concepção dos documentos. Isso está em convenção, você ter todo o regulamento de LGPD do condomínio, com os seus contratados, sejam empresas de segurança, sejam outros prestadores de serviço. Aí não vai ter muito segredo, é papel, gente, é regra. É regra. O problema é solicitar o cumprimento de disciplina e confundirem com eu estou sendo invadido em minha privacidade. Então não é só imagem. Quando você diz, você tem que fazer, está escrito aqui, não. O meu filho não vai fazer. Inclusive falando em filhos, né, Marcos? A gente sabe que os condomínios, ou os loteamentos, ou os bairros que têm uma segurança mais forte, a gente tem problemas internos, não externos, né, com jovens. E isso tem que ficar muito claro, que a segurança tem que estar presente sempre, né? A gente vê invasões de casas ou de edifícios, a gente vê que vem de quem está lá dentro. E não de quem veio de fora. Vamos admitir preconceitos, e vamos admitir. Nós vamos terminar o nosso podcast. Que pena, já? Eu queria... Já. Vamos chorar. Vamos. Então nós vamos terminar e eu quero agradecer demais Patrícia, da Urbana, Pedro Bicudo. Quero agradecer demais Marcos, da Souza Lima, que nos prestigia aqui. E a tua pessoa, inclusive. Quero agradecer demais a Maria Ângela. E eu quero aproveitar e falar uma frase que não é minha. Eu peço licença ao Luiz Augusto Pereira de Almeida, que é o diretor da Sobloco, que é responsável pelo Riviera de São Lourenço, 1970 e pouco. Olha, não falamos da Riviera, que é o exemplo mais bem sucedido e não falamos da Riviera. Já estou colocando aqui, vou terminar falando disso. O Luiz Carlos Pereira de Almeida, pai de Luiz Augusto Pereira de Almeida, fundador da Riviera, fundador da Sobloco, e que fez não só a Riviera, várias outras incorporações, Espaço Cerâmica, São Carlos, Fábio, Castel, etc. Ele tem uma frase que eu sempre falo, é dele. Ele diz o seguinte: nunca pare de começar e nunca comece a parar. Perfeito. Então, nas nossas reflexões do nosso podcast, nunca pare de começar
e nunca comece a parar. Grande Luiz Carlos Pereira de Almeida está conosco e tudo que nós falamos aqui vem de você lá atrás. Um brilhante idealizador. Parabéns pelo trabalho que você fez, que a Urbana faz, que a Souza Lima faz, que você como consultor, advogado do direito imobiliário, em entidades, não só na sua empresa, na Graça, mas em todo lugar, nós dependemos de uma coisa que nós estamos aqui para fazer sempre. Servir. É isso aí. Servir. Obrigada a todos, Obrigado. pessoal. Obrigada. Obrigado. Prazer.